Fala, Dev! Meu nome é Alessandro Dutra, mais conhecido na comunidade como Cachopa Web. E na aula de hoje aqui eu vou apresentar para vocês uma aula diferente, né, do que a gente está acostumado a fazer aí no YouTube, né? Mas é para comemorar os nossos 200 inscritos, então agradecendo a vocês que se inscreveram aí no canal, né? A cada vez que tiver uns 100 inscritos, eu vou fazer algum vídeo especial como esse, assim, mostrando algo diferente, algo que é interessante para a gente usar no dia a dia. Então aqui para vocês eu vou mostrar como é que a gente usa o Transform para a gente criar animações, né, em 3D. Então o Transform aqui ele é um widget bem especial, né, muito interessante, que a gente consegue usar ele aqui bem fácil no Flutter para fazer animações. Então aqui eu vou mostrar para vocês, ó, que eu já tenho, né, o app aqui criado com Create Flutter, Flutter Create, né? E a gente já tem aqui aquele que vem com exemplo, né? O My App. E simplesmente aqui, né, eu só mudei o título e coloquei uma cor aqui chamada Deep Purple, que é esse roxinho aqui, ó. E eu criei embaixo, né, aqui mesmo, nesse mesmo arquivo. Normalmente eu gosto de separar e criar um diretório chamado Pages e isolar isso daqui, mas só um exemplo aqui, né, só para demonstrar para vocês, eu joguei aqui embaixo mesmo a nossa classe do Home. Então aqui a gente tem um home page com o scaffold e temos o app bar criado, né, com o título transform. Então é isso que vocês estão vendo em tela. Então aqui, ó, no scaffold eu vou criar um body aqui, né, e eu costumo sempre criar aqui uma função chamada build, né. Então vamos criar aqui um build body, que é uma função apenas só para isolar essa parte aqui do código, né? Então ele vai ter o retorno aqui de um widget build body. E aqui a gente faz o retorno do que a gente quer demonstrar em tela. Por exemplo, ali, ó, eu vou colocar uma coluna, um column aqui, né? E nessa coluna aqui eu vou colocar como filho dela, né? Um children's aqui, um Flutter logo para a gente apresentar. E logo embaixo do Flutter logo eu vou colocar um slider, que é um componente que a gente vai conseguir trabalhar com os valores, né, entre 0 e 1 ali. Ele vai manipular um double para a gente, né? Então a gente vai receber aqui, ó, um double, o nome dele de value, né, dentro desse evento. E a gente cria essa variável value e recebe esse valor que vai ser setado aqui para a gente. E a gente vai, só que para a gente ter uma variável aqui, né, que a gente consiga manipular, a gente vai ter que transformar essa classe stateless em um stateful. Então agora eu consigo criar aqui uma variável, né, que a gente consegue manipular ela. Então eu venho aqui, crio um double value, que inicialmente ele vai iniciar o valor de 0 aqui, ó. E aqui a gente usa o estado para guardar essa variável. Então vamos colocar um set state aqui e guardar ela na variável aqui, não. Então agora a gente consegue guardar essa variável assim que a gente movimentar o objeto em tela. Então aqui, ó, mostrando para vocês, ó, que está em tela, o slider é esse aqui, ó. Então esse objeto aqui a gente consegue manipular ele, ó, e manipular o valor que ele está sendo exibido ali, ó. Então vamos colocar aqui deixa eu pôr aqui, ó, para vocês verem que está mudando. Vamos pôr um print aqui, logo aqui embaixo, desse value. Prontinho, olha lá. Então, deixa eu limpar aqui o console, ó. Assim que a gente vai movimentando, ele vai de 0 até 1, ó. Então, quando chega em 1 é o 100%, ó. Então, aqui até o 50 ó, é 0,5 e volta para 0. Então é esse daqui, ó, esse objeto aqui, né, que é o slider, que a gente consegue manipular essa variável aqui com ele, ó. Então é uma coisa bem interessante para a gente demonstrar animações aqui, né? Então eu vou tirar aqui, ó, vocês já entenderam qual que é o uso do slider. E agora vamos partir para o transform, né? Antes disso, deixa eu mudar o tamanho desse logo aqui e colocar ele maior para a gente observar. Isso, ó. Então agora a gente consegue ver ele em tela ali, né? Um tamanho interessante.
E aqui eu vou colocar, ó, e por cima, né, fazer um wrap em cima do Flutter Logo, que é o objeto que a gente quer transformar. E vamos usar aqui o Transform. Então o Transform, ele, se for puro assim, né, ele tem o uso do, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas a gente tem alguns construtores aqui, né, alguns construtores. Por exemplo, o construtor de escala, que ele vai poder mudar a escala do objeto que está sendo, que ele está sendo pai, né? Então o filho dele aqui, que no caso é o Flutter Logo, ele vai ser transformado por esse widget que a gente está trabalhando nele. Então vamos colocar aqui a escala e vamos colocar esse value nele. Então vamos mudar a escala dele, né, de acordo com o que está nessa variável nossa. Então agora, ó, a gente consegue ver, ó, que assim que movimenta ele volta para a escala de 100%, né? Ó. E se a gente começar do zero, ele está a escala zero, então ele some. Quando está 50%, a metade do tamanho dele e o tamanho total. Ó. Então é bem interessante. Ó. Com isso a gente consegue já ter uma ideia, né, de animação. Ó. E a gente pode ter outro construtor aqui também chamado de rotação. Então esse construtor aqui de rotação, ele é muito interessante também. Ó. Então aí não é mais escala, né? Seria de ângulo. E a gente pode jogar aqui o value também. A gente vai conseguir rotacionar essa nossa imagem. Ó. Então aqui o Flutter Logo, ele é uma imagem ali, né, da logo do Flutter. E a gente consegue movimentar ela. Vamos movimentar ela mais ainda, jogando aqui um vezes π, que é aquela constante, né, matemática famosa de 3,14. E vamos chamar ela aqui do Dart Match aqui, né? Então ele importou ali em cima, ó, Dart Match. E a gente consegue usar aqui o value vezes π. E vamos ver como fica. Então salvei aqui, hot reload, né? Então agora a gente consegue até girar ela, ó. Tá vendo? Bem interessante, né? E para a gente fazer essas animações, né, em 3D, como que eu faço com o Transform? Bem simples, ó. Então a gente usa o Transform aqui como um widget, né, puro aqui, sem o construtor dele. E agora ele vai exigir para a gente, ó, um Transform. E esse Transform, ele vai pedir um matrix for. O que é um matrix aqui, né? Ele é uma matriz que a gente chama de matriz identidade. Então a gente pode chamar aqui, ó, vem um pouquinho de matemática aqui. Poderemos criar uma matriz, ó, e passar para ele todos esses argumentos aqui, ó. Ou simplesmente a gente não quer preencher na mão, né? A gente usa um construtor aqui também chamado ident, que ele vai retornar para a gente essa matriz identidade preenchida. Então ele vai lá nessa classe, vai preencher todos os parâmetros dele. E a gente já vai ter essa matriz identidade, que seria algo assim, ó. Então, deixa eu representar para vocês. Seria uma matriz, né, quadrada aqui. Deixa eu ver se eu consigo representar para vocês. Ó. É só uma questão matemática, né? Então, aqui na diagonal ele vai ter 0, aí depois vem 1, depois 0, 0. Aí depois ele vem 0, 0, 1, 0. E no fim, né, ele vai dar, para fechar aqui, né, uma matriz quadrada, 0, 0, 0 e 1. Então, essa que é uma matriz identidade. Ó. Então, isso daqui a gente passaria para ele e também funcionaria. Só que o ident aqui, né, ele consegue fazer isso bem mais fácil para a gente, preencher isso já automático. Mas uma matriz identidade é isso daqui, ó. Então, prontinho. E agora, ó, como é que a gente usa essa matriz identidade para transformar isso daqui? Ó? É bem simples, a gente dá 2 pontos, que aí a gente consegue chamar outras funções da mesma classe, né, do mesmo objeto aqui, e acessar várias funções que tem disponível. Então, você acessar aqui uma matriz, por exemplo, aqui, ó, podemos chamar escala. Nessa escala, a gente pode passar o value para ele, né? E para ver se ele consegue mudar. Vamos ver. Ó, então aqui, ó, a gente tá vendo que consegue o mesmo efeito, ó, só que um pouco diferente, né? Vamos tentar alinhar ele aqui no centro. Tem um alignment aqui também. Então vamos tentar um alinhamento center. Vamos ver o que muda. Então, deixamos ali no centro, ó.
e a gente tem o mesmo efeito daquele do construtor de escala, né? Então, legal. Mas aí como é que eu faço o 3D, né? Então vamos ver, vamos mudando aqui essa matriz, né, para a gente ir trabalhando com ela. Então vamos colocar aqui. Pronto, mexi na escala, né? E mais como é que eu deixo um 3D? Vamos chamar o rotação para ver se a gente tem um efeito 3D. A gente tem uma rotação em X aqui, né? No eixo X. Vamos passar o overlay e ver como que fica. Ó, então, tá quase um 3D aqui, né? Então, vamos deixar ele multiplicando por π. Que aí vai dar mais margem pra gente ali, ó. Então, ó, agora a gente tem um efeito 3D, ó. Tá vendo? Então, assim que a gente consegue criar manipulações em 3D, ó. Só que ainda não está um 3D perfeito, né? Deixa eu até mudar aqui no eixo Y, que eu acho mais interessante. Vou rotacionar ele no Y, né? Vamos salvar aqui. E vamos rotacionar, ó. Aqui a gente já tem um efeito interessante, né? Em 3D, ó. Só que ficou um 3D assim, sem muita perspectiva, né? Então vamos adicionar o que a gente chama também de perspectiva aqui. Aqui em cima, né, antes de chamar outra função, eu passo um set entry, e isso vem, assim, se vocês procurarem por aí, né, é um padrão que o pessoal usa. Aqui a gente põe 3, 2, e aqui a gente põe um valor bem próximo de zero, deixando aqui 0001, passando para ele ter uma perspectiva, assim, né, ter ficar a animação mais suave, né? Então a gente consegue, ó, através disso, fazer, ó, como se ele tivesse vindo para frente aqui a logo, né? E indo para trás, ó, tá vendo? Bem mais dinâmico, né? Um 3D bem mais real. Se a gente rotacionar aquele no X, a gente vai ter também um efeito bem melhor agora com a nossa, que a gente colocou a perspectiva aqui, ó. Então, ó, ele parece que está vindo aqui, esse lado do F do Flutter aqui, né? Parece que está vindo mais para frente, ó, quando a gente coloca a perspectiva. É muito suave assim, ó, mas você consegue perceber realmente, ó. E aquilo que está indo lá no fundo, ó, tá dando uma perspectiva que está um pouco mais afastado. Então realmente fica um 3D muito bacana, né? Então, vamos deixar aquele rotacionando no Y mesmo, que eu acho bem interessante, ó. E a gente consegue perceber que é muito bacana, né? Então, pessoal, o vídeo é curto, né? O vídeo hoje é curto, mas só para comemorar aí com vocês, né? Esses 200 inscritos. E se a gente chegar aos 300, vou fazer outro, né? Pra gente ter... a gente ter até pode ser de animações, né? Vocês sugerem aí sugiram aí, né? Nos comentários que vocês querem aí pro próximo vídeo. Mas só para comemorar nossos 200 inscritos, estou fazendo esse vídeo aí. Se vocês quiserem mais vídeos, é só se inscreverem, pedir para os seus amigos se inscrever e dar like aí no canal que a gente vai trazer mais vídeo aí para vocês. Então, por hoje é só. Muito obrigado e até mais.